Bora lá, Márcio. Galera, tem alguém com dúvidas? Questões que podemos esclarecer agora pela manhã? Ou tá tudo certo? Tudo ok. Ninguém tem nenhuma dúvida? É só na hora mesmo. Só na hora. Bora, então. Vamos embora. Bom, galera, nosso andar aqui continua sendo o mesmo, né? Para baixo, tá? Para baixo. Continua sendo o mesmo. Nossa expectativa é que o gráfico continue, pois a pernada é grande, pulsão, temos o rompimento aqui, e esse movimento aqui é um movimento de correção, o qual ele está aqui assim, tá? Então, o que a gente precisa, o que tem que acontecer? Ele precisa se definir, ou ele vai perder o fundo, ou ele vai ganhar o topo, tá? Lembrando, nosso topo é esse, nosso fundo é esse, tá? É esse aqui. Isso aqui é uma perna de correção. Se ele continuar a subir a partir daqui, ele mesmo assim ainda está dentro dessa perna, tá? Então, a gente precisa se definir neste range aqui. Se ele romper aqui, aí a gente passa a olhar para cima. Se ele perder o fundo, a gente passa a olhar para baixo. Aqui, o que nós temos? Estamos operando dentro deste range, né? Vai ter venda, vai ter compra. Por quê? Porque a gente está aqui, tá? Ó, certo? Esclarecido isso, se todo mundo concorda, tá? A gente segue para a revisão. Qual é a tendência do 15? Vendedora. Nosso 15 é vendedor, tá? Nossa última perna, a nossa última quebra foi essa. Então, a partir daqui somos vendedores. O momento comprador foi o da correção e agora estamos no momento vendedor, tá? Tendência de momento, galera. Fiquem atentos a isso, certo? Ontem foi dia 22, 21, 22. Tínhamos o topo lá em cima, certo? Nosso topo. A gente tem isso aqui, tá? Para marcar. Nosso fundo aqui, o que nós tínhamos? Nós tínhamos isso aqui. Para marcar. Tá? Então, ele ganhou o fundo aqui. Essa zona já foi toda mitigada, tá? Já foi toda mitigada. Inclusive, nós temos uma quebra aqui. A gente só considera uma quebra quando rompe com o corpo, tá? Então, nosso momento é baixista. Ontem, galera, abrimos aqui em cima, tá? Neste candle aqui, certo? Subiu, deixou um inside bar aqui, para quem não enxerga é só marcar, tá? Ó, side bar, certo? A gente marca o topo e marca o fundo. Marcou o fundo, a gente tem o nosso choke, tá? Tivemos o nosso choke. Então, logo tendo um choke, a gente já tem uma zona a ser marcada. Marcou a zona, o gráfico vem e volta na zona. Voltou na zona,
gráfico de execução. Nesse momento, a gente pode estar olhando para o M1? Pode estar olhando para o M1, mas é importante estar com o gráfico de 15 alinhado, tá, galera? Tem que estar alinhado. Se o gráfico de 15 não está alinhado, aí é complicado. Entrou na zona do 15, a gente sabe que aqui a gente tem que buscar por venda, né? Vamos buscar por venda aqui. Onde que a gente pode ter uma venda? Temos liquidez. Sabemos que toda liquidez para baixo, o gráfico vai swipar para cima, tá? O gráfico swipa. Aqui, galera, não vejo muitas entradas, tá? Não vejo uma entrada visível pelo 1 minuto, tá? Não fica visível, então fica bem ruim de entrar, tá? Pelos 5 minutos, aqui ele deu uma entrada. Nos 5 minutos, esse cara aqui, ó, que foi rompido com o corpo, ele dá para nós uma entrada, tá? Seria uns 50% aí. Aqui. Stop curto, alvo lá para baixo. Por que no 5 deu entrada? Eu já ensinei esse tipo de entrada aqui, tá? Várias vezes. Vou falar de novo, vou explicar de novo. Porque mexe no de cima. No de cima. Esse aqui tá falando? E a partir daqui ele não rompeu. Então, eu estou controlando aqui, aí eu vou controlar o que vai perder a mínima. Esse cara aqui perde a mínima com corpo. Marca esse, perdeu a mínima. Aqui não ganha máxima, não ganha máxima, não ganha máxima, não ganha máxima. E esse perde a mínima, tá? Perdeu a mínima, a gente marca ele em 50%, tá? A venda deu nos 5 minutos, certo? Depois ele volta lá em cima de novo, termina de mitigar a zona e volta a cair. Tá? Aqui a gente tem alguma entrada pelos 5 minutos. Aqui não vejo, tá? Não vejo nenhuma entrada aqui. Só após a quebra de estrutura aqui. Quebrou a estrutura. A gente marca, a gente tem esse cara aqui que foi o responsável pelo flip. Então, a gente marca o cara, tá? Em 50% dele, a gente pode pôr a nossa entrada, tá? Stop acima, o alvo lá para baixo. Aí projeta esse movimento, tá? Alvo de 100% lá no fundo. Depois quebra de novo a estrutura. A gente vai olhando sempre para baixo, tá? Por que para baixo? Porque, galera, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Mesmo que faça um choke aqui ou um choke aqui, é referente à estrutura, tá, galera? Então, é isso que tem que ficar atento. Não te perguntar, não, se fez um choke, eu não sei mais a direção. O choke, ele só vai mudar quando romper o topo ou perder o fundo. Fora isso, o choke que ocorre é referente à estrutura. Então, a expectativa é que ele venha até 50%, tá?
Aqui, quebrou a estrutura de novo. Range long, arca aí, Premium Scout, acima de 50%, fica observando a zona. Aqui, quem marcou essa primeira zona, tomou stop. Quem marcou a segunda zona, pegou o trade, tá? Ah, esse não foi 50%. Não foi. Geralmente, nem sempre ele vai bater exatamente em 50%, tá? Ah, não bateu, segurou, não quer entrar porque o stop é muito grande, vai para 1 minuto. Tá? Aí lá no minuto tu vai olhar para o teu lado esquerdo e vai procurar um motivo para entrar. O que que a gente tem aqui? O que pode ter de motivo? A gente tem um Fair Value Gap aqui, um balance. Ó. Bateu no imbalance, então tem um motivo para entrar. Dentro de uma zona do 5, posso botar meu stop curto para arriscar. E o alvo, eu vou por 5 minutos. Lá nos 5 minutos eu vou projetar o meu range. Alvo de 100% do range. Aqui. Ou vou levando barra a barra o trade, tá? Como eu achar melhor. Depois, galera, compras aqui ontem, o que ele deu? Aqui não tem compra, aqui não tem compra. A compra que deu ontem nos 5 minutos foi essa aqui, tá? Quem não vê side bar sem pintar, aqui, fundo. Opa, opa, tá? Um inside bar teve um rompimento com o corpo, que nem eu já falei, tá? Quem pegou aqui adiantou a operação, porque já criou uma expectativa, que é a partir do momento que ele fez o inside bar, ele ia fazer um choke para fazer uma correção até 50%. Depois, o inside bar é rompido. No que ele é rompido, eu posso pôr uma ordem aqui, acima dele, tá? Ou em 50% deste cara aqui. E arriscar a compra. O que seria essa compra? Até 50%. Stop no fundo. Alvo em 50%. Tá? Depois, teve outra compra? Teve. Mesma compra. Subiu, corrigiu, não perdeu mais fundo, tá? Esse candle preto aqui é rompido para cima. Certo? Ó, tem um rompimento para cima. A mesma coisa. Ou eu boto a minha ordem em 50% deste cara, que talvez eu não entre no trade. Aliás, por um ticket, mas foi ali, tá? Ou eu boto a minha ordem acima desse cara. Fez um pullback, rejeitou o fundo. Isso aqui é leitura de candle daí, tá? Não tem nada a ver com o SMC. Rejeitou o fundo, rompeu a máxima, subiu, voltou para testar. A gente pode entrar no trade. Ou entra nos 50%, ou entra lá, eu já expliquei, ou entra na máxima, aí o stop fica abaixo do fundo, e o alvo teria que ser esse cara aqui, tá? Que a gente não sabe se vai passar ou não. Certo? Essas seriam as compras e vendas dos 5 minutos, tá? Pelo 1 minuto.
Na máxima dele também estaria certo. Na máxima de qual? Não, a gente não compra rompimento, Robson. É o teste, é o reteste. Máxima de candle é rompimento. Do fechamento do ciclo. Ele está falando a máxima desse candle aqui. Não, seria no reteste mesmo que eu estou falando. Ah, Lá em cima, no início do dia, é isso que eu queria saber se estava errado no caso. Como ele fez esse inside bar, tá vendo? Ele fez o aqui. inside no... Isso. Então aí ele rompeu, né? E depois engolfou todo esse candle. Aí eu fiz a venda aí no fechamento, eu botei no fechamento do candle aí. Aqui do preto. Não, não, o do candle que foi engolfado. Desse aqui. Isso. Seguindo essa lógica aí, como você falou, entendeu? Aí por isso que eu tô perguntando se seria errado. Não é na máxima, não, é no fechamento, na verdade. Eu tô atrapalhando. Mas como você já corrigiu aí que é na máxima, eu botei no fechamento, eliminando o pavio, entendeu? Ah, Aí, aqui. Tá. isso. Aí ele voltou, me pegou, andou 700, quase 700 pontos, voltou e me tirou. Entendi. Eu fiquei retado. Aí cliquei a mercado, mas deu bom. Aqui, assim, os 5 minutos é um gráfico muito bom de operar. A gente só tem que ficar atento aos stops, o tamanho de stop, né? Que nem esse candle aqui é um candle grande, né? Tem 360 pontos. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode procurar um espaço menor para buscar, por exemplo, se tu tivesse marcado todo esse candle aqui, ó, tá? E aguentado, por exemplo, ver até onde ele vai. Se ele vir em 50%, a gente entra. Aí é um stop aceitável. Agora, tu entrar aqui, tu vai botar teu stop de 300 pontos, aí é Eu muito peguei logo grande. no toque. Foi porque foi o seguinte, Márcio, tava no 1 minuto. Aí, como você fala, ó, se você não tá vendo a entrada no 1 minuto, vai subir no gráfico. Eu subi pro 2, e aí fui pro 5 e vi essa entrada, esse candle engolfado aí. Então, eu botei minha ordem, pegou, não passei calor. Quando ele andou, eu protegi, entendeu? Justamente por causa do stop que tava grande. Isso Só que aí. aí ele voltou, ó, quando ele deu essa suipada aí, ele voltou e me tirou. Mas ele Eu andou, mas ele andou quase 1.800 pontos para baixo. ele andou isso tudo. Aí, porque eu tava acreditando no seguinte, tá vendo esses fundos aí? Esses fundos que estavam aí, pronto. Aí, ó. Todos esses fundos aí, ó. Eu achei que, no caso, ele ia virar liquidez e que ia romper isso Ah, aí tudo, entendeu? É porque a pô, gente quer trade tem que aceitar grandes voltas, né? Aí eu aceitei, tu devolveu 1.000 pontos. exatamente. Aí fiquei retado, aí eu cliquei a Ah, mercado e deu meus 1.000 pontos, aí parei. não. Tem que, assim, galera, nem sempre a gente vai pegar movimentos muito longos, né? Eu tenho o costume, assim, tinha, né, antes, quando eu estava operando sozinho, de E, buscar no máximo 800 pontos, que é o que o gráfico, em média, estava andando, né? e só para concluir aí, Márcio, porque eu peguei aí, ó. Se você botar no 15 minutos, e só para, não sei se vai servir, tá vendo 15 minutos aqui, só tem um pavio, beleza? Aqui, ó, só tem um pavio no 15 minutos. Lá, ó, antes, só tem um pavio ali, ó. Acho que é o E, pullback que você chama, né? Não, no 15 minutos no dia anterior. O dia anterior, já estava marcado aqui. Isso, essa região aí, em cima. Se você botar no 5, você vai ver que é uma basezinha acima aí desse estopo aí, que é a liquidez. sim, aqui, ó. Isso, se você botar no 5 minutos, você vai ver que é uma basezinha. Aí eu marquei de amarelo, entendeu? Eu disse, ó, isso aqui tá meia boca, se reagir aqui, eu entro. Então tava, por isso que eu entrei aqui, entendeu? Por isso que me deu 2 indicativos para poder entrar. Aqui poderia ter entrado direto, se tivesse marcado essa base pelo 5 aqui, ó. Só que eu não queria entrar no toque, entendeu, Márcio? Porque eu não tava confiando nela, entendeu? Entendi. Aí como fez esse movimento aí, eu digo, não, vou entrar, ele vai voltar daí. Aí eu peguei, entrei, aceitando esse stop grande, entendeu? Mas foi arriscado. Era só a minha dúvida, só era essa mesmo, se podia entrar no fechamento ou na máxima do candle, mas
Tá bom. Mas, Márcio, bom dia. Como 5 minutos é mais claro, né? De ver as coisas e tal. Ah, sim, com certeza. A gente não confunde tanto o fluxo daí. Essa forma que eu estou mostrando para vocês aqui é uma forma de eu diminuir o stop dos 5 minutos, né? E fica mais fácil, né? Mais claro, mais tempo para pensar, né? Que nem ontem aqui, ó. Quem entrou aqui, por exemplo, pelos 5 minutos, ó, teve tempo para pensar, ele pegou, fez um candle muito forte, ameaçou descer, voltou, né? Então, teve tempo de pensar em sair do trade, vamos dizer que tivesse com o stop aqui em cima. Claro que tem liquidez, ó, acima ou perto, a gente tem que cuidar, né? Não dá para ficar... E você vê, por exemplo, que aqueles candles ali, nenhum ganha o corpo do outro, né? Daí você já pode ficar desconfiado e procurar sair da operação, né, Márcio? Aqui, ó, seria essa zona aqui para marcar. Ontem eu até marquei errado, depois eu estava olhando. Então, entraria em 50%, ó, o stop acima. Então, ele bate, volta, bate, fica pensando, ele segura muito nas regiões. Então, daria tempo de, pô, não está indo, não está rompendo, sai fora do trade. Espera ele fazer uma virada. O gráfico vai, te dá uma virada. Rompeu, no que ele rompeu, ele deixou um inside bar. Aqui, o que a gente pode fazer? Ó, esse cara perdeu a mínima, percebe? É a mesma leitura de antes lá embaixo. A gente não tem rompimento acima. Não tem rompimento. Esse cara rompeu, certo? Mas ele não deu continuidade. Logo vem um inside bar aqui. Ou seja, e já é rompido para baixo. Então, se ele já foi rompido para baixo, o que tu faz? Marca isso aqui, ó. Aí, leitura de candle. E aí, entra no trade, no stop assim, sem muito. Se ele voltar, vai ser estopado curto. E o alvo lá para baixo, né? Certo? Sendo que ele reagiu ao uma zona. Ele só não ia subir mais. E aí, o trade vai embora, desenvolve bonito. Bom, vamos lá por um minuto, para a galera ver as entradas também. E aí, galera, aqui, 1 minuto, o que a gente tem, tá? Um minuto aqui no início do dia foi bem ruim, a gente quase não viu oportunidade aqui de entrada, tá? Depois aqui, ele vai, faz a correção, tá? A gente marca aqui, ele corrigiu acima de 50%, então ele fez uma correção saudável, certo? O que nós tínhamos aqui? Possibilidade de entrar só após a virada, tá? Ele bateu lá na zona, montou liquidez aqui. Montou liquidez e desceu. Então, aqui a gente tem a virada. Ó. Mas ele também não volta lá em cima. Deixa eu tirar esse de baixo. Mas ele também não volta, tá? Não volta 50% e desce direto, tá? Então, ele desce direto, a nossa oportunidade de entrada tá aqui. Marcando esse cara aqui, certo? Ó. O gráfico vem, pega na zona, né? Monta a liquidez para baixo. E se ele montou liquidez assim, a gente já sabe que ele vai voltar para sweepar, que ele não vai descer direto, tá? Quem entrou aqui já ficaria esperto nesse trade, porque ele ia voltar, tá? Poderia sair do trade, esperar ele voltar e entrar de novo. E aqui ele dá a reentrada, tá?
alvo ali no fundo, tá? É o mesmo alvo dos 5 minutos. Se projetar o pivô, alvo de 100%. Tá? O gráfico quebra a estrutura. Lá embaixo, faz um choke, certo? Bom, a gente tem aqui quebra de estrutura de M1, quebra de estrutura de M1, então logo a gente tem choke aqui, tá? O que pode acontecer aqui? O gráfico não virou, tá? Aqui eu tenho uma quebra de estrutura. Tem uma quebra de estrutura, eu sei que possivelmente ele pode entrar aqui. Ah, mas eu quero adiantar a minha entrada. Como que eu vou adiantar? Aqui ele quebrou a estrutura. Tu vai marcar esse cara aqui. E entra no trade. Arrisca até 50% dessa perna, tá? Ah, eu quero esperar ele quebrar. Beleza. Esperou ele quebrar. Mais confiável. Subiu. Montou liquidez. Eu tenho um order block aqui embaixo. O gráfico não chega lá, beleza? Não chegou. A partir daqui, ele já começou a subir, quebrou a estrutura. Quebrou a estrutura, o que a gente faz? Marca abaixo de 50%, eu vou procurar a minha zona. O que eu tenho aqui? Eu tenho um order block e um fair value gap. O que eu tenho que fazer? Quando tá os dois juntos assim, outro marca isso aqui, outro marca isso aqui. Aí fica a escolha de vocês. Ou marca os dois. Ou bota a tua entrada aqui e o teu stop abaixo no fundo. Ô, Márcio, Oi. essa marcação aí só do imbalance, eu tinha feito lá no fundo, que era um imbalance do 15. E se eu não me engano, o stop acho que era de 75 ou 90 pontos, mais ou menos. Essa mínima aí dá de um imbalance do 15. E aí eu entrei no risco. Essa entrada no risco, pensando que o 15 está para baixo, mesmo com stop curto, você acha válida? Balance do 15. Aqui? Não, não. Lá atrás, lá atrás. Aí, ó. Aqui? Isso. Eu entrei nessa operação porque eu falei assim, o stop é muito curto. Aí eu entrei no risco. Mas teu stop aqui era de quanto? O stop aqui dá 160 pontos. Ele caiu aí. Bom, vamos seguir aqui, galera. Depois ele fala aí, acho que ele caiu. Então, a entrada aqui, ó, que nem eu falei, ó, para não perder a entrada, né? O gráfico subiu, virou, corrigiu e aqui ele fez uma nova quebra de estrutura. Então, se ele fez uma nova quebra de estrutura, o que ele diz? Ó, vou quebrar a estrutura aqui, vou continuar tentando subir, tá? Aí ele faz, monta a liquidez,
montou a liquidez, ele tem quem estopar, tá? Quando o gráfico monta a liquidez, ele tem quem estopar. Então, a gente pode arriscar a nossa compra, tá? Que nem eu falei, quem arriscou botar a compra aqui no imbalance, o stop, lá no fundo deu 150 pontos, tá? Então, foi uma operação até bem tranquila. Ah, posso projetar alvo para cima, alvo do pivô, ele sempre anda até os 100%, tá? Depois, galera, eu tenho a quebra, estrutura, pelo 1 minuto, certo? Se eu estou com 15 aqui aberto, controlando, 15, que nem a gente sempre fala, sempre explica que é importante, né? A gente acompanhar os 15 minutos. Aqui eu sei que eu tenho uma quebra de 15, tá? Se eu tenho uma quebra de 15, ele me gera uma oferta. O que a gente vai fazer? A gente vai marcar a oferta do 15, tá? E aí vamos esperar o gráfico retornar lá na zona, certo? O gráfico volta lá na zona do 15, exatamente em 50% do 15, que é onde ele pode reagir. Se eu arriscar uma entrada aqui, o meu stop vai ficar longo ou não, 200 pontos, depende do que tu tá vendo. Aí eu olho para a minha esquerda, o que eu posso refinar aqui? Eu posso refinar isso aqui, ou eu posso refinar isso aqui, se eu for estopado, né? Então, eu tenho aí as minhas entradas, tá? Ah, mas eu preciso esperar algum virar? Ó, posso esperar algum virar. Estrutura. Quebrou uma estrutura. Bateu no imbalance. Eu vou ficar olhando como o gráfico vai se comportar. Eu tenho que ver as máximas. Rompeu, máxima, não rompeu. Esse perde a mínima. Se esse cara perdeu a mínima, quer dizer o quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tentativas para cima. Ele não foi, ele rompeu para baixo. Ele rompeu para baixo. Eu posso arriscar. Por que eu posso arriscar? Porque eu tenho uma zona de 15, né? Estou numa correção. Se eu puxar uma FIBO, né? Eu puxar uma FIBO daqui, aqui. Eu estou em zona vendedora, tá? Estou em zona vendedora, estou em zona de reação, oferta do 15, oferta do 1. Eu posso arriscar, porque a expectativa maior é que ele caia. Stop no alvo, no topo. Perdeu o fundo, eu projeto. Alvo de 100%. Ah, mas eu quero levar o trade. Bom, aí é com você. Tá? Mas deu alvo. Depois, aqui, galera, ele desce praticamente direto, tá? Aqui. Ah, tem outras entradas aqui. Não tem nenhuma correção, né? Não tem nenhuma correção saudável aqui, tá? Aqui ele faz uma nova quebra, não faz uma correção saudável, desce de novo, faz uma nova quebra, não tem nenhuma correção saudável. Então, não marcaria nenhuma entrada aqui pelo M1, certo? E aqui a gente tem uma nova quebra. E uma nova quebra. Puxamos a prêmio de desconto.
Se eu estou com o 15 aberto, o que eu vou fazer de novo? Vou marcar a zona. E vai acontecer a mesma coisa. Quando o gráfico bater ali, eu vou olhar para ver. Por quê? Porque está quebrando estruturas. Tá? Para fazer compras, galera, tá? Me perguntaram compras contra tendência aí. O que a gente faz? Por exemplo, os 5 minutos, tá? Vou usar os 5 como exemplo aqui. O gráfico rompeu. Quebrou uma estrutura aqui, tá? Desceu. Possivelmente ele andou 100% no pivô, tá? Possivelmente. Aonde que eu tenho pontos de reação na minha esquerda? Eu preciso sempre estar atento ao que eu tenho aqui, ó. Tá? O que está acontecendo aqui? Lembra da aulinha ontem? Que eu fiz isso aqui, ó, para vocês. Tá? Quando o gráfico descer, ele vai bater... Opa! Ele vai bater aqui, vai voltar, vai bater aqui, vai voltar, vai bater aqui. É sempre uma escada, tá? Sempre uma escada. Aí ele vai montar isso aqui, ele vai montar isso aqui, ele vai montar isso aqui. Quando ele voltar a subir, ele vai fazer o quê? Vai bater ali, vai bater lá, tá? Então, para fazer compras contra a tendência, o que eu preciso? Eu preciso olhar para a minha esquerda. Ó, o que eu tenho aqui que causou essa reação? Ó. Ó, esse cara aqui causou essa reação, tá? Então, o gráfico bateu aqui. Ah, eu quero buscar uma entradinha aqui contra a tendência, porque eu gosto de tomar um stopzinho de vez em quando. Vai por 1 minuto e lá tu busca uma entrada, um motivo, um porquê entrar. Aí tu conta a historinha com o gráfico, conversa com ele. O que o gráfico está me dizendo? Fundo, não rompeu, não rompeu, não rompeu, não rompeu, não rompeu, não rompeu, rompeu. Ganhou a máxima, rompeu esse cara, eu vou botar uma entrada aqui. 50% do trade. Vou comprar. Vou marcar a FIBO e vou levar até 50%. Sim. Se vai mais, não sei, mas vai até 50%, tá? Então, a gente tem que estar sempre atento ao que a gente tem à esquerda. À esquerda. No mais, é isso aí, galera. Alguma dúvida? Gráfico parado é fácil de fazer. E gráfico andando também é fácil de fazer. É só querer. Vamos lá, galera. A hora de tirar dúvida é agora, tá? Não é na hora do gráfico andando lá para não atrapalhar o Márcio. Ninguém tem dúvida, a galera tá voando. É só na hora mesmo. Só na hora. Na hora de explicar, Wander? É. Se você poderia mostrar mais uma entrada daquela que o candle aparece o inside bar, depois é engolfado, aí no reteste você pega. Ah, entendi. Galera, assim, ó, uns 5 minutos, tá? Sempre quando houver uma reação de algum ponto, por exemplo, vou sair de bar para vocês aqui, ficar visível para vocês. Ó, esse gráfico, esse ponto aqui, ó, reagiu a algo, tá? Se a gente puxar
lá atrás, ó, ele sempre vai reagir a algo que está na tua esquerda. Sempre, tá? Que é zonas, a gente trabalha por zonas, tá? Então, ele bateu. Aí você vai cuidar as mínimas. Sempre as mínimas, tá? Não tem rompimento de mínimo. Então, quer dizer o quê? Que o preço não está aceitando trabalhar abaixo desse nível de preço. Quando há um rompimento de corpo, aqui, por exemplo, rompimento de corpo, tá? Reação, rompimento de corpo, ele está te dizendo que ele vai tentar subir. O que vai acontecer? Tu vai esperar um candle romper com o corpo, não pode ser pavio, tem que ser com o corpo. Rompeu, tu vai marcar este candle aqui, ó. O cara que rompeu. Ou tu vai entrar em 50% dele. O gráfico sempre volta para testar 50% do movimento. Ou tu vai entrar na máxima do candle que foi rompido. Tá? Que é o que tu fez lá em cima, só que era um candle muito grande. Tá? Ou é na máxima ou em 50%. Tá? Stop. Se tu entrar aqui, vai ficar no fundo. Algo lá para cima. Ou se tu entrar no cara, na máxima dele, o stop tem que ficar abaixo dele. Sempre que houver isso, galera, o candle ele vai andar, o movimento vai andar contra. Mínima, 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 rompeu. O outro candle vem e rompe a máxima, tá? Choke a favor da tendência. 1 minuto, tá? Vai pegar a máxima, vai marcar. Ou vai entrar em 50% do candle que rompeu. Nem sempre ele vai voltar, que eu já expliquei. Ele pode parar na primeira retração. Ou tu vai entrar na máxima, aqui, tá? Tu tem a entrada aqui. Se entrar na máxima, o stop fica no fundo. Se entrar em 50%, o stop. E deixa um stop razoável também, não vai deixar um stop muito curto, para não ser estopado. E leva o trade adiante. Sempre acontece isso, galera. Reação. Reagiu. Máximas. Rompeu. A gente pode entrar. Mesma coisa. Mínima. Mínima. Máxima. Esse não voltou. Mas lá em cima, vamos olhar. Máxima, rompido. Máxima. Não rompe, não rompe, não rompe. Não rompe. Perdeu a mínima. Ó, que ele perde a mínima e pode entrar no reteste. Veja se ele reagiu a algo. Se ele reagiu a algo, é porque ele está batendo e vai voltar. Tá? Mesma coisa aqui, a entrada aquela. Máximo, máximo, máximo. Esse cara perdeu a mínima. Tem que ficar atento ao candle. Tá? Ou entra na mínima, ou entra no reteste. Ele sempre faz isso. É uma reação do gráfico. Ao fundo. Fundo.
Esse cara tem um fundo mais baixo, as mínimas, esse cara rompe essa mínima e esse rompe essa máxima. É um choke num gráfico menor. Rompeu. 50% do candle. Pô, tô dando de graça nos meus modos de operar aí. É só acreditar, galera. Acredito, operador. Eu? Obrigado, Léo. Claro aí. Faça um backtest. O áudio de vocês está saindo ou não está saindo? Então, é válido marcar esse Tá tudo candle de tranquilo. compra. Como é que é? É válido marcar esse candle de compra acima dos 50% aí nos 5 minutos como uma região de oferta. Qual candle, Lucas? Esse aqui? Se ele está acima de 50%, é válido sim. Esse? O que está acontecendo aqui? Ó? Como é que ele terminou? Olha as máximas dos candles aqui. Tá? Não temos rompimentos para cima. Opa, bom dia, galera. Bom dia, Rodrigo. Beleza, querido? Show de bola. Robson, respondi aí, tudo certo? Entendeu, né? Você é um ninja. Ótimo, Você é ótimo. você é um ninja, rapaz. Que nada, só aprendendo. Ah, Ô, Márcio, oi. cara, bom dia. Uma dúvida. Eu estava até conversando no grupo esses dias aí sobre a questão de liquidez, né? Ao menos para mim, melhorou muito minha leitura quando eu tenho focado mais em liquidez, né? Com o principal ponto de análise aí do que ficar procurando choque, etc. Então, por exemplo, o índice, nesse último movimento que ele fez aí, lá de cima, ele está caindo, né? Do topo do dia ali até o fundo aí. Ou seja, é aquilo que a gente brincou, né? Tudo é liquidez. Então, você tem também uma liquidez maior aí, né? Que seria essa LTB, só que talvez, vamos dizer, não seja tão interessante de marcar no momento, porque seria mais um trade ou de swing ou com alvo muito grande, né? Eu Mas, acredito que essa mas, é, liquidez. mas é liquidez, tá entendendo? Porque tudo é liquidez, né? Se você pega, tipo isso daí, né? Então, Acredito que ela seja uma liquidez do 15 minutos. ou seja, ela é uma liquidez, mas é uma liquidez um pouco maior, né? Que talvez para a gente, não é que não importa, né? Mas a gente começa a analisar talvez por movimentos um pouco menores, né? Que é o que vale para nossa entrada, né? Nesse caso aqui, eu ficaria de olho nela para quando tu conseguir pegar uma entrada pelo 15 aqui embaixo, vamos dizer, né? Aquele te gerou um order block, né?
Ele te gera um order block. Quando tu pegar ela, conseguir captar esse trade aqui embaixo pelo 1 minuto, possivelmente ele vai fazer isso aqui. Não, eu tô falando mais a questão até de liquidez, pelo menos que eu tenho focado bastante, porque, quer ver, joga no 5 aí, que acho que alguém perguntou até dessa zona aí de venda, né? Dessa do meio aí, que está acima de 50%. Ou seja, ele pode sim dar uma venda, né? Aí o que acontece? Se ele der uma venda aí nessa região, né, e começar a cair, automaticamente ele já vira um topo duplo de liquidez também, né? Então, Sim. é muito interessante isso, porque ele pode sim dar uma venda, mas pode ser uma venda que chegue nesse OB aí do 5 para depois romper essa liquidez que originou essa venda, tá entendendo? Sim, sim. Então, pelo menos Sim. para mim, cara, tá funcionando muito eu ter essa leitura mais de liquidez mesmo, né, do que outra coisa, né? Sabe onde está a liquidez, né? Para saber onde eu tenho o alvo, etc, né? A liquidez é o que manda no jogo, né? Não, exatamente, Porque há um pouco tempo atrás eu estava isso. muito preocupado tipo assim, ficar marcando, né, o boy, choque e tal, óbvio que isso é importante, né, a estrutura, né, mas se você não souber onde tem liquidez, e se não tiver liquidez, teoricamente, né, eu espero ela ser formada para depois entrar na operação, tá entendendo? Sim, sim. Até porque quando tu consegue entender essa leitura, essa dinâmica, vamos dizer, ó, de liquidez aqui, ó, tu consegue captar esses movimentos. Independente do que ele vai fazer lá em cima, tu sabe, cara, tem liquidez aqui, Não, eu vou exatamente, buscar a exatamente, zona lá em cima, uma zona de entrada, porque a hora que eu pegar aqui, ele vai romper essa liquidez. A mesma coisa aqui, ó. Montou aqui. A gente sabe que isso aqui também é liquidez. O gráfico consome. Aqui eu já não tenho o vácuo livre, tá? exatamente. Mas a hora que ele consumir, aí ele monta a liquidez para cima. Por quê? Porque a gente sabe que o gráfico ele faz esses movimentos, né? Então ele Não, precisa ter isso aqui. exatamente. Por exemplo, no M15 aí, né, que você marcou aí, tipo um choque, né? Ou seja, ele pode sim dar uma compra aí nessa volta do M5, mas se você reparar, ele vai virar um fundo duplo também de liquidez lá na frente, tá entendendo? Não vai virar impossível. Só que aí pra gente já dá para pegar alguém, né, antes de sair da operação, né? Mas é interessante. Você tá vendo bem onde você marcou, tá vendo? Esse M15. Então, querendo esse boss aí que você marcou, eu acho, né? Então, querendo ou não, ele é um fundo duplo também de liquidez, né? Só que ele pode sim te dar a compra, né? E o preço sobe, e aí em algum momento, seja swing ou, sei lá, durante o dia mesmo, ele vem a romper esse fundo que aí já virou uma liquidez, tá entendendo? Exatamente. Pelo menos essa sacada assim me ajudou muito, cara. Porque quando a gente entra no trade, em algum momento da condução do trade, a gente virou uma liquidez, você tá entendendo? Aham. Dois minutos para o mercado abrir, então. Bons trades aí, galera. Lembrando que tem muitas notícias hoje aí. A gente sabe que o nosso operacional aí normalmente só acelera o movimento, né? Mas para ficar esperto aí, para proteger a operação e coisa e tal aí.